Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, Ivênia Prada. Como diz os italianos, buongiorno, doutor Ivênia Prada. Nossa, hoje estamos aí de Italiano. de italiano? É, de italiano, né, doutor? Buongiorno, Luigi. Tem alguém italiano na família da senhora? Peraí, deixa eu cumprimentar os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Estamos vendo. Aqui. Bom dia a todos, espero que tenham passado uma ótima semana. Bom, vamos à pergunta do Luiz. Se na minha família tem alguém italiano, são todos, ou quase todos, né? O meu avô e avó maternos italianos, o meu avô paterno italiano, a minha avó... Não, peraí, eu errei. Meu avô e avó paternos italianos, meu avô materno italiano, a mãe da minha mãe, minha avó materna, austríaca, de Trieste. O sobrenome dela era Henkel. 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 Chegou aqui no Brasil, a portuguesada ficou Renko. Nossa, que horror. Mas a minha família, sim, a cultura é toda italiana mesmo, né? Antes de começar o programa, nós estávamos em off falando das nossas mãezinhas, né, doutora? E a mãe da senhora também tinha que operar, vocês ficaram assim, né? Será? Então, meus amigos, quando a gente vai entrar no programa, a gente entra uns minutos antes e fica fazendo aquecimento, né? E o Luiz me contou que ele está muito cansado, que ele tem passado toda a noite com a mãe no hospital, sentado naquela cadeira, né? Naquele poltrona, e que a mãe agora está numa situação difícil, porque ela precisa fazer uma cirurgia, mas que é de alto risco. Muito, viu, doutor? E eu me lembrei, para compartilhar com ele, eu falei, Luiz, eu já passei por essa situação, a minha mãe já falecida há muitos anos, e quando ela tinha uns 85 anos, a idade que eu estou agora, ela morava comigo e eu a internei com pneumonia. E a pneumonia, depois, passados uns dias, o médico descobriu que ela tinha um problema na vesícula biliar. Aí fez aqueles exames todos, a vesícula estava em necrose. E é engraçado, meus amigos, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, algumas crises que nos adultos são agudas, muito dolorosas, em idosos elas são silenciosas. Por exemplo, crise de vesícula biliar, ela é silenciosa. Então, ela não dá aquela dor aguda, tal, que você vai para o hospital. Aquilo fica. E dá outros sintomas, às vezes, né? Que os médicos, assim, mais astutos, é que acabam descobrindo. Então, o médico chegou para mim e disse assim, olha, Ivênia, sua mãe está com um quadro muito grave. Uma que ela é idosa, ela é hipertensa, mas ela está com a vesícula necrosada. Se não operar, ela não vai aguentar mais do que uns poucos dias. E ela indo para a cirurgia, o risco é muito alto. Vocês é que têm que decidir. Eu falei, olha, então, entre deixar e ela vai morrer sem assistência, vamos tentar, né? Então, ela foi para a cirurgia, foi um horror, ficou uns 5 dias na UTI, estado muito grave, mas depois saiu, viveu mais um bom tempo ainda. Ela era muito forte, né? Minha mãe, apesar de ter sido uma mulher, assim, sempre doente com alguma coisa, ela sempre se recuperava. Mas, Luiz, essas passagens, elas são vivências que a gente tem que perguntar à escola da vida, que lição nós estamos recebendo e precisamos aprender. Qual é? No meu caso, do que eu contei da minha mãe, o caso que o Luiz está vivendo agora, e talvez muitos dos nossos amigos aí atrás da câmera também estão vivendo, né? É da finilitude da existência. O que significa isso? Uma hora acaba, não é? Então, é um momento assim, meu Deus, faz parte da vida.
faz parte das fases da vida. Não é todo mundo que nasce, vai crescer, normalmente cresce, fica adulto, depois vai ficando meio grisalho, como está o Luiz agora, né? Aí fica com a cabeça quase totalmente branca, como eu estou agora. E depois chega o momento de fase assim terminal e quase sempre acaba partindo para o plano espiritual, né? Então, são momentos, né, Luiz? Vamos ter força, vamos ter entendimento, não reclamar de nada, pelo contrário, agradecer todos os momentos que nós tivemos com essa pessoa. E o primeiro deles é agradecer a nossa vida, né? Porque elas é que nos gestaram, fizeram o trabalho do parto e nos criaram, por isso que nós estamos aqui hoje, não é? Justamente. Então, é isso aí. Doutora Ivênia, agora Sim, nos aquecemos. A senhora sim, não está com o high-tech, pelo jeito? não estou, mas como é que está a qualidade do som? Não, tá bom, tá pegando o som E, da sala, mas tá bom. Dá pra... eu é que estou com a garganta em frangalhos. Você gostou da expressão, Luiz? as palestras, doutora Ivênia? É, As estou com palestras? as palestras, as inúmeras. Hum. E eu até pensei esses dias de fazer uma consulta com o otorrino, mas a minha sobrinha, que é médica, falou: tia, que tal você parar um pouco? Aí, então, aí é ruim, né, doutora Ivênia? Mas esse ano ainda tenho. Basta dizer que agora, sábado, eu já vou para Brasília coordenar um evento lá na Federação Espírita Brasileira. Hum. Eu coordeno o chamado NUVET Brasil, que é o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que é um dos núcleos da Associação Médico Espírita do Brasil. E essa minha coordenação reúne 10 NUVETs de todo o Brasil. Tem NUVET no Nordeste, tem NUVET no Sudeste, tem NUVET em todo lugar, inclusive em Portugal, né? E uma vez por ano, a gente faz um evento presencial lá em Brasília, na Federação Espírita Brasileira. E será agora nos dias 23 e 24 de novembro, sábado e domingo. Então, vamos lá. Desculpa, me deu soluço de novo. Ah, isso aí é normal, viu, doutora Ivênia? Dá soluço, dá mesmo. A gente tá falando, tem hora que vem... Bom, então, meus amigos, eu tenho, olha como eu sou organizada, Luiz, eu tenho um caderninho aqui, olha, com os 2 programas de rádio que eu faço, a Rádio Boa Nova e esse programa com o Luiz. Então, eu marco aqui tudo que eu programei para esse dia. O tema... Então, aqui está escrito assim, para o dia 18, que é hoje, né? Continuar o capítulo 3 do meu livro que eu estou escrevendo, e que é relativo ao pensamento fragmentário dos animais. Aliás, né, meus amigos, eu falei para vocês, mas não contar para ninguém, é segredo nosso, hein, Luiz? Só nós aqui da rádio que sabemos e os ouvintes. Nem eles vão saber. Ninguém sabe. É segredo. Que eu estou escrevendo um novo livro que eu fiz o seguinte, que os que estão chegando agora. André Luiz, que é um espírito, né? Foi um médico aqui, desencarnou, ele está no plano espiritual já há mais de 40 anos, e através da psicografia de Chico Xavier, ele já escreveu mais de 20 livros. E é uma literatura assim, pioneira em tanta informação. O que eu fiz? Eu fiz uma varredura de todos os livros, vi em tudo, cada livro, tudo que tinha sobre os animais, peguei, separei num arquivo, e imprimi, porque eu sou do tempo que gosta de ler as coisas impressas, né? Imprimi, pus em cima da mesa, separei em capítulos. Então, esse livro, ele é um livro de animais de espiritualidade, segundo as obras de André Luiz. Sim. E no capítulo 3, eu comentei na vez passada
que eu estava muito entusiasmada com esse capítulo, porque eu estou fazendo não só a descrição que consta da obra de André Luiz, de como os animais pensam, né? Mas a passagem, a evolução dessa forma de pensamento fragmentário para a forma humana, que é de pensamento contínuo. Então, Luiz, você acha que ainda existe alguma dúvida de que os animais pensam? Tem gente aí que acha que os animais não pensam. Olha, do jeito que é a situação, ele ainda tem dúvida, viu? Vou falar para a senhora. Tem. Do jeito que a gente vê aí. Se você puser um banquinho aí na calçada, Hum, todo mundo que passar, você falar, com licença, bom dia, como é que vai o senhor? Eu posso fazer uma pergunta? O senhor acha que os animais pensam? O que a pessoa vai responder? A olha, maior parte vai responder que não. não, o cara tá aí na rua aí, pensa não. Imagina, animal não, quem pensa é o homem, o ser humano, né? Mas os animais pensam, viu, meus amigos? Não só a literatura espírita já fala isso há muitos tempos, como a literatura acadêmica das universidades também agora admite que os animais pensam, né? Então é assim, olha. Então, aqui está escrito no meu caderninho que na vez passada eu falei da relação entre mente, pensamento e cérebro, né? E agora eu devo falar aqui o pensamento fragmentário e sua evolução para a fase humana. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo. Olha, como eu sei fazer tanta coisa, hein, Luiz, agora aqui Na internet, no computador? no computador. A minha sobrinha esteve aqui ontem, aí eu mexi, eu passei uns slides para ela, falou, nossa, tia, como você está? Eu falei, minha filha, tem que aprender, né? É. A gente tem que ir aprendendo e assim. Quem me ensinou aqui a mexer nesse brinquedinho, do que eu sei, porque eu sei algumas coisas, mas não tudo, né? Foram os meus alunos, as minhas filhas, meus genros e meus netos, né? Temos que modernizar, doutora. Temos que aprender. Olha, nós precisamos e devemos aprender até o final, até o último minuto da nossa vida, né? Até o último minuto. Então, a gente está falando aqui, agora eu vou falar da evolução do pensamento fragmentário dos animais para pensamento contínuo, né? Então, é assim, olha. Então, eu pus aqui, logo depois que eu faço umas observações, eu estou concluindo assim, olha, pelas informações que nós obtivemos nas diversas obras de André Luiz, aqui somamos reflexões e comentários de nossa parte, podemos esperar que uma análise, mesmo que seja apenas morfológica do cérebro de uma espécie desconhecida, de modo geral, nos trará subsídios para deduzirmos o nível de complexidade do seu comportamento. Porque, assim, um cérebro pequeno, com um número limitado de neurônios, vai esperar o que desse cérebro, dessa espécie? Um comportamento compatível, né? Agora, se você pega um cérebro muito evoluído, muito diferenciado, como é o cérebro, por exemplo, do chimpanzé, de uma baleia, de um golfinho, cérebro humano, você já espera um comportamento mais elaborado também. Por quê? Se você, por exemplo, você é um virtuoso do violino, ou seja, você é um violinista assim incrível, de fama internacional, você vai tocar num violininho qualquer? Não. Você precisa de um violino, de um Stradivarius, né? Então é assim, quanto mais especializada a criatura, mais ela vai precisar de instrumentos melhores. Assim é o uso do cérebro. Se o indivíduo que tem comportamentos muito elaborados, ele precisa de um cérebro também bem estruturado, né? Agora, esse final de semana, deixa eu contar para os participantes, eu estive em Guarulhos, porque lá estava acontecendo o Congresso Brasileiro de Anatomia. E toda vez eu participo. Esse ano eu não participei porque eu ando muito cansada, como eu tenho contado aqui para vocês, né?
Mas uma ex-aluna minha falou, não, professora, só tem que ir lá pelo menos visitar o pessoal, tem muito aluno lá que pergunta da senhora, vamos lá. Então, sábado eu fui. Sábado de manhã ela me deu carona e fui para lá. Bom, aí eu encontrei com o rapaz que, o Luciano, ele é de Alfenas, faz uns 8, 9 anos que ele é professor de anatomia em veterinária lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Minas Gerais. É Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Sim, sim, Rio Grande do Sul. Santa Maria. Aí ele falou, nossa, professora, eu lembro de tanta coisa. A senhora lembra uma vez que eu perguntei para a senhora, bom, isso quer dizer que quem tem um cérebro maior é mais inteligente do que outro que tem um cérebro um pouco menor? Eu falei, olha, essa é uma regra geral, mas tem exceção, porque faz parte das regras uma exceção sempre, né? Qual a exceção? Luiz, você sabia que existiu aqui no nosso planeta espécie humana que tinha cérebro maior que o nosso? Os primatas, não é? Os homens Não, primatas. nós somos primatas também. Não, como que é? Os antepassados. Chimpanzé, É. gorila, orangotango. Não, estou falando de seres humanos. Então é assim, olha, tem um curso do professor Walter Neves, que é o antropólogo lá da USP, maior especialista brasileiro em antropologia que estuda a evolução humana. Ele tem um curso gravado que está disponível na internet em 12 aulas, que se chama A Saga da Humanidade. Vocês podem procurar lá que está disponível. E nesse curso, ele diz assim, olha que interessante, Luiz, que o cérebro do Neandertal, o que foi o Neandertal? Foi uma espécie humana anterior à nossa. O Neandertal tinha um cérebro maior do que o nosso. É isso que eu estava falando. Daquela bem, né? De anteriores à nossa espécie, né? E você sabe que eu fiquei surpresa, porque eu achei que o maior cérebro, na relação tamanho de cérebro e corpo, era a nossa espécie. Não, o Neandertal tinha um cérebro maior que o nosso. Aí ele falou da diferença, ele falou, olha, só que o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela é redonda, ela é assim, tem uma forma esférica. O cérebro do Neandertal, ele não é, vocês estão vendo a minha imagem? Ele não é redondo, ele tem a forma de uma bola de futebol americano. Qual é a forma dessa bola do futebol americano? Ela é bem mais larga aqui, bem no meio, e nas extremidades ela se afina um pouco. Ela fica menor. Então, um dia eu peguei essa informação e eu fiquei matutando, né, como diz o caboclo lá da minha terra, matutando. Eu falei, mas por que assim, que essa criatura tem cérebro maior que o nosso? E não é mais inteligente. Por quê? Aí eu descobri, Luiz, vou contar para vocês também, não conta para ninguém, hein? É segredo nosso. Olha, a área relacionada com a expressão da inteligência é essa aqui, ó, da testa. Lá atrás do osso tem o cérebro, e a parte mais anterior do cérebro é chamada de área cortical pré-frontal. Ela tem a ver com a expressão de atos de inteligência, de memória, de aprendizado. E o Neandertal, essa área deles é menor do que a nossa. Então, eles foram menos inteligentes do que nós. Agora, por que o cérebro deles é maior? Nessa região do meio, que é mais alargada, mais estendida, eu fiquei fazendo uma pesquisa. O que essa região tem? Ela tem área motora. A área motora, meus amigos, é aquela de onde partem os sinais, os comandos para a nossa musculatura. E o Neandertal, eu fui pesquisar a vida deles, eles eram atarracados, tinham grande força muscular, eles viviam lá em regiões assim, inóspitas, de temperatura muito baixa, e eles carregavam peso de troncos de árvores, de coisas, então, eles tinham mais força muscular do que nós.
Essa era a diferença funcional entre nós, seres humanos, que somos mais inteligentes do que eles foram, mas eles foram funcionalmente de atividade motora mais especializada do que a nossa. Eles eram, assim, indivíduos de grande força muscular. Essa é a razão pela qual o cérebro deles, na região do meio, tinha maior volume, mas nas extremidades tinha menor volume, né? Olha que estudo interessante, hein, Luiz? Eu adoro essas coisas, adoro. Porque é tudo mistério, né? Mistério, mistério. Bom, então, meus amigos, essa relação entre cérebro, mente e comportamento, a gente já, entre mente, cérebro e comportamento, acho que deu para a gente entender, né? Bom, mas então, é assim, olha, vamos ver aqui essa coisa aqui no meu texto, essa coisa da passagem do pensamento fragmentário dos animais para o pensamento contínuo, né? Então, vamos ver aqui, olha. Voltando um pouco no pensamento fragmentário e na forma de linguagem, nossa, tem tanta coisa bonita na obra espírita, meus amigos, tanta coisa bonita. Eu vou até falar um pouquinho para vocês antes de passar para a fase humana, quer ver? Olha, aqui, olha, quer ver? Deixa eu pôr aqui. Tem coisas que nós herdamos dos animais, mas de maneira meio disfarçada do comportamento dos animais, né? Por exemplo, na nossa mente, na mente dos animais também, tem algumas formas que elas têm uma representação simbólica. Por exemplo, tudo que é pontudo, como um punhal, como uma lança, ela tem o quê? Que significado ela pode ter para nós, Luiz? Uma coisa que é uma lâmina pontuda. É de acolhimento? É uma coisa boa? É um sinal de perigo? É um sinal de perigo, né, doutor? É um sinal de perigo. Uma lança. Claro. É uma lança, esse é sinal de perigo. Por que é um sinal de perigo? Porque no comportamento animal, os predadores, os animais que atacam as suas presas, eles têm as unhas das garras em ponta afiada. Quando eles abrem aquela bocona para pegar a sua presa, os dentes caninos também são muito, muito longos e afiados. Então, é assim, tudo que é pontudo, de ponta fina, ela tem uma simbologia de perigo. Agora, tudo que é redondo, que é côncavo ou convexo, ele tem o sinônimo tem a simbologia de coisa boa. Porque o ninho é redondo, o ovo é redondo. Quando você vai abraçar um amigo, você faz esse gesto que é arredondado, né? Uma mãe ou uma fêmea animal, quando agasalha o seu filho, esse gesto é de acolhimento, é redondo, né? E proteção, né, doutor De Vênia? proteção, tudo que é assim é de proteção, é Você, redondo. se você vê, Então, ele é aquele que usava, né? Aquele, uma redondo. espécie, Segurava ele aqui assim, ele era redondo, se protegia. Então, ele protegia, ele é segurança. protege, é uma manta assim que protege, né? Então tem esse significado. Isso é muito bonito, né? E Isso é aqui muito também tem bonito. o guarda da rua aqui, ele é bem gordinho, redondo, e também ele é segurança. Ele é segurança aqui, viu, Cerveja? Mas olha, então vamos à evolução do pensamento fragmentário dos animais a pensamento contínuo. Bom, acho que eu já falei aqui, eu não sei se tem gente nova ouvindo o programa, falar, mas o que é pensamento fragmentário dos animais, né? Não é assim que o animal pensa, depois ele fica parado, depois ele pensa outra vez, não. É o animal, como uma criança bem pequena, humana, que não tem atenção durante muito tempo numa coisa só. Acho que o Luiz pode acompanhar a netinha dele assim, ela está mostrando um brinquedinho, daqui a pouco você mostra a outra, ela pula para lá. Aí ela pula para o outro, ela pula para o outro, né? Chama atenção. Então é assim,
os animais também são assim, eles são incapazes de manter a atenção durante muito tempo numa coisa só. Então, é assim, ele está numa atenção numa coisa, ele pula para outra, ele pula para outra, parece que o pensamento dele é feito de pedacinhos, é fragmentado, né? Bom, então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala assim, a partir do capítulo 10. Olha, eu vou fazer um resumo. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, olha o cérebro como elemento intermediário, né? O espírito do animal sente necessidade de comunicação e começa, então, a emitir sons, a emitir comportamentos que são expressivos, né? Então, assim, ele fala, olha, existe o silvo dos répteis, existe o canto das árvores, o lobo grita, uiva para os seus companheiros, o cavalo relincha, a galinha, ela, como é que chama? A cacareja. Então, cada animal tem o seu modo de expressão, né? Bom, então, o que acontece? Quando esse espírito que ainda estava encarnando nos animais, ele começa a encarnar em primatas não humanos, que são o que os primatas não humanos? O gorila, o chimpanzé, o orangotango, né? Então, o que acontece? Essa criatura, esse espírito que está saindo do período da animalidade e está entrando no período de humanidade, André Luiz chama essa criatura de homem infraprimitivo. Então, eu custei para entender isso, meus amigos, porque eu perguntava assim, por que André Luiz não chamou esse homem só de homem primitivo? Porque ele não era só primitivo, por exemplo, a nossa espécie humana teve uma fase que morava nas cavernas, caçava mamute, né? Nós éramos homens primitivos. Agora, homem infraprimitivo é mais primitivo do que nós fomos. Então, é aquele que está saindo do período animal e está entrando no período humano. E, para isso, ele encarnou em corpos de macacos, né? A gente já sabe. Isso está na Gênese de Kardec e isso está na antropologia de hoje. Então, aos poucos, esse indivíduo, o que vai acontecendo com ele? Com a ajuda dos amigos espirituais, ele vai tendo modificações nos órgãos do aparelho fonador. Luiz, você sabe o que é aparelho fonador? Bom, a senhora fez o gesto aí, eu vou falar o fone. Olha, fonador, é o do fone, é da garganta. É de produção da voz. É o que só, o fone, o ouvido... Vem daí, do som, né? Então, os amigos espirituais, quando o perispírito desses espíritos, lá no plano espiritual, antes de encarnar, os amigos espirituais puseram modificações para que quando esse indivíduo encarnasse lá nos corpos dos macacos, o que acontecia? Promovia modificação na laringe, nas cordas vocais. Então, foi indo. Esse indivíduo adquiriu a possibilidade da palavra articulada. Porque, por exemplo, os animais emitem sons, né? Mas eles não articulam sílabas, não articulam palavras. Essa articulação das palavras veio vindo aos poucos. Aí ele aprendeu a articular palavras, cada palavra tinha um significado, ele começou a construir frases e ele adquiriu aos poucos a linguagem falada. Olha que beleza, né, Luiz? Com isso, ele chamava os companheiros para a caça, ele chamava os companheiros, às vezes, para repartir um alimento, ele chamava os companheiros para ajudar alguma coisa, e ele aprendeu a se comunicar. O que nós chamamos hoje, no ser humano, de linguagem verbal, através do verbo, da palavra, né? Bom, olha que bonito que é isso. Essa linguagem falada é que serviu de agente de indução para que ele fosse transformando o pensamento dele, que ainda era fragmentário, em pensamento contínuo. Ô, Luiz, vou te perguntar uma coisa, já que eu não posso perguntar para os ouvintes, né?
Você pode falar assim, olha, eu quero ficar 5 minutos ou 2 minutos sem pensar nada. Você consegue? Não, não tem como. Não tem como, né? E tem hora que a gente está com uma preocupação e aquilo está na cabeça. Você fala, eu não quero mais pensar nisso. Aí você distrai com outra coisa e a pouco volta aquele pensamento, né? Não tem como. Não tem como. Então, meus amigos, olha, por isso o pensamento humano é chamado de pensamento contínuo. Contínuo, direto, vai indo, vai indo. Direto. A gente não tem, fala assim, olha, pelo amor de Deus, eu preciso parar de pensar. Sabe o que você pode fazer? Você pode se ocupar de uma outra coisa e pensar em outra coisa, mas parar de pensar, você não pensa. Agora, sabe qual é a sugestão dos amigos espirituais quando a gente está muito triste, ou está com uma preocupação muito grande, ou está com a cabeça atordoada? É fazer algum trabalho meritório. Olha, no dia 9 desse mês de novembro, eu estive em Campinas, eu contei para o Luiz. Eu fiz a palestra inaugural de um grande evento que teve lá, espírita, da Associação Médico Espírita de São Paulo. Sabe qual foi o tema da minha palestra? Servir para curar-se. Então, é assim, se você está atormentado, você está com uma doença, alguma coisa, a melhor maneira de você passar por aquilo, mesmo continuando doente no corpo físico, mas você acalmando a sua mente, é você fazer alguma coisa que seja boa para alguém, boa para os outros, né? Então, é o curar, é o servir para curar-se. Então, isso vem de um conceito emitido por Emmanuel que diz assim, a verdadeira saúde. Aliás, o Luiz ele deu uma saidinha aí, ele voltar, eu vou perguntar para ele. A verdadeira saúde não é a ausência de doença no corpo físico, não é. Sabe o que Emmanuel diz? A verdadeira saúde é a perfeita harmonia da alma. Porque mesmo com doença no corpo físico, se a gente estiver aceitando, se tratando, aprendendo com aquilo, você estará em paz. E os amigos espirituais, eles falam para a gente, olha, a melhor maneira de estar com a mente em perfeita harmonia é pensar em fazer alguma coisa de bom para o outro. Aliás, ao preparar essa palestra, meus amigos, eu dei com uma frase da Clarice Lispector, eu gosto muito de poeta, né? Tem uma frase dela que ela falou assim, um amigo meu me chamou para cuidar da sua dor. Sabe o que eu fiz? Eu pus a minha dor no bolso e fui. Olha que coisa bonita. Aonde? Luiz, você ouviu o que eu falei, Luiz? Não, eu fui pegar um café fresco. Né? Ele foi tomar café e a gente aqui trabalhando, né? Fui pegar o café. Então, eu estou falando, Luiz, que os amigos espirituais, eles falam que quando a gente está com o pensamento muito perturbado e a gente não pode parar de pensar, a melhor maneira da gente tranquilizar nossa mente é fazer alguma coisa meritória para outra pessoa. Exercitar isso. Então, isso está baseado no conceito de Emmanuel, aquele espírito que se comunicava por Chico Xavier, que ele diz assim, sabe o que é saúde? Vou perguntar para o Luiz. Luiz, o que você acha que é a verdadeira saúde? Ixi, é uma correção de muitas coisas na vida, né? Saúde, para mim, é saber se alimentar, é saber viver, né, doutor Ivênia? É saber se alimentar, é saber viver, é saber o lugar de se estar bem com você mesmo. Olha, eu acho que ele está com cola, viu, pessoal? Porque ele está respondendo tudo direitinho, né? Essa é a verdadeira... Mas eu vou dar uma apertada nele, quer ver? Ô, Luiz, mas se você tiver com uma doença no corpo, você está com saúde? Não, aí eu não estou. Aí, se eu tiver com alguma doença, eu não estou com uma saúde plena. Ah, se salvou. Eu não estou com uma saúde
plena, no total, mas estarei com a saúde. Vamos por Bom, já melhorou, né, meus amigos? Já melhorou. Mais ou menos, doutor Oliveira, mais ou menos. Oi, Emmanuel, olha, Luiz, escuta o que o Emmanuel falou. A saúde, a verdadeira saúde corresponde à perfeita harmonia da alma, mesmo que o corpo esteja com alguma doença. O que significa isso, Luiz? Porque tem gente que está doente e está o quê? Reclamando, não aceita a doença, porque Deus está me castigando, o que eu fiz, não é? Por que eu tive uma amiga que ela um dia me ligou, estava com câncer, e ela falou, Vênia, por que eu? Eu falei, a pergunta não é essa, minha amiga, a pergunta é outra, você tem que dizer, por que não eu? Porque você é melhor que os outros? Todo mundo tem câncer, eu tive câncer quando eu ia tomar minha quimioterapia, tinha criança, bebê que tinha câncer lá tomando quimioterapia, e por que a pessoa não pode ter, né? Agora, a pessoa, às vezes, mesmo doente, ela está entendendo, ela está aprendendo com aquela vivência, então ela está em perfeita harmonia da alma, quer dizer, a mente dela está em paz, mesmo com doença do corpo físico, né, Luiz? Sim. Então, olha que conceito maravilhoso de Emmanuel, né? Então, ele vai falando que a gente, à medida, então, que a gente vai formando o nosso pensamento contínuo, nós precisamos lidar com ele, senão a gente enlouquece. Porque se a gente só fica alimentando aquele pensamento, porque e reclamando, chega uma hora você está num estado de perturbação que ninguém aguenta, não é? Então, você precisa saber lidar com a qualidade do seu pensamento. E junto com o pensamento, o que tem? Os sentimentos, né? Aí você vai ver que essa doença, ela vai embora, né? Ela tudo passa. Acaba se curando. Agora, tem um detalhe, viu, doutor? Ele só falou tudo. Se a pessoa ficar, ela vai se doendo, ela vai se adoecendo, ela vai ficando mais, pior. Porque vai pegando a alma e o cérebro. A gente não pode deixar... Se envolver. Meus amigos, eu não estou aqui do alto de um pedestal dando conselhos para vocês como se eu fosse um espírito iluminado. Não sou, não. Como diz o meu amigo, viu, Luiz? Eu não sou o último biscoito do pacote, não. Então, eu sempre digo assim, olha, a gente tem tanta coisa para aprender nessa vida, que às vezes os animais é que nos ensinam. Então, a doutora Oliveira não está aqui, mas ela está aqui para aquecer a sua alma, para falar, né, doutora Oliveira? A Rádio Família Web Rádio está aqui para esses programas. É isso, para a gente poder passar a experiência um para o outro. Então... Porque um dia eu conversei com uma amiga minha e eu estava agradecendo muito o favor que ela me fez. Aí ela disse assim, Vênia, não se incomode, porque amigo é um potro. Luiz, eu falo para você, Luiz, amigo é um potro. Você entendeu? Não. Não, eu também não entendi. Aí eu disse para ela, como assim? Amigo é um potro, é um cavalinho jovem? Potro é um filhote de cavalo, né? Jovem. Aí ela riu e falou assim, ela é mineira? Ela falou, não, Ivênia, lá em Minas a gente fala assim, amigo é um para o outro. Um potro. Amigo é um para o outro. Mas como você fala de festa, amigo é um potro. Ela emendou tudo. Lá em Minas fala, é um potro. Amigo é um potro. Então agora a gente entende, né? Então é assim. A gente passa a coisa um para o outro, um potro, né? Um para o outro. Então é assim, eu falo que a gente vai trocando figurinha, né? Bem, então, meus amigos, quando a gente adquire o nosso pensamento contínuo, olha, o que vai acontecer com a gente? André Luiz fala aqui em Evolução em Dois Mundos. Com a conquista do pensamento contínuo, esse homem primitivo mais facilmente vai se desprender do corpo durante o sono e assim vai estabelecer, desculpa o meu soluço, melhor intercâmbio
com os amigos espirituais, com os benfeitores espirituais. Mentaliza a constituição da família, padece na defesa do lar. Começa a refletir sobre o significado da sua vida e vai aprendendo a lei de ação e reação. Olha as consequências do aprendizado da linguagem e do pensamento contínuo. Ele vai entrando em reflexões, ele vai entendendo a lei de ação e reação. E olha a continuação desse texto de André Luiz, meus amigos, que maravilha! A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o cérebro. A morte passou a impor-lhe angustiosas indagações e ele aprende a chorar. Os porquês da vida lhe nascem na cabeça, insuflam-lhe aflição e temor. Ele percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, como os animais, mas se lhe cabe agora o dever de superar os mecanismos da violência, da crueldade, da competição, da disputa. Olha que coisa linda que é isso. Ô Luiz, mas tem gente que ainda está bem no começo disso aí, hein? Eu estava vindo de Caraguá ontem, né? Foi ontem que eu recebi a notícia da minha irmã, né? Que eu recebi a notícia da minha irmã. Ela tá... Peraí que eu já te ligo. Peraí que eu já te ligo aí, tá? A minha irmã lá do hospital que eu mandei mensagem. Aí ela vindo para cá, que a gente veio cedo, a gente foi a trabalho lá, né? Nós fomos lá para dar uma força para o meu primo e viemos logo domingo cedo. E aí a gente passou numa cidade, não vou falar cidade, passamos aqui, né, para deixar o pessoal. Acho que tinham 5, 6 carros com gaiola, acho que tinha mais ou menos uns 8 passarinhos em cada gaiola. Ai, que judiação, meu Deus. A gaiola dava 1, 2, 3 palmos. Aí eu cheguei pro meu primo e falei, se eu tivesse dinheiro, eu ia chegar para esse rapaz e ia falar assim, ó, quanto que é para você soltar esse passarinho? Eu falei, quanto que é? Aí ele falou, é 5. Falei, te dou 10 para você nunca mais pensar nisso daí, se eu tivesse. E é um por um. Aí sabe o que eu ia fazer? Gente, é o seguinte, né, doutor Ivena, a senhora já vai falar, quando você prende muito o passarinho, ele fica desgovernado, ele fica completamente desgovernado. Eu ia falar isso para você. Para soltar esse passarinho, você tem que ir no lugar frutífero, onde tem frutas, onde é mais calmo, né, doutor Ivena? Onde é a coisa Luiz, deixa eu te interromper. Bom, vamos supor que você tivesse acesso a esse pessoal que está com passarinho na gaiola. Aí não adianta abrir a porta da gaiola, porque esse passarinho não vai saber sobreviver. Às vezes ele está tanto tempo na gaiola, alguns nascem na gaiola. Ele não sabe nem procurar alimento. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que, por exemplo, entra na internet e procura lá, Parque Ecológico do Tietê. Ah, tá. Eles fazem a chamada reintrodução da ave na natureza. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Quando meu pai, que morava no interior, veio, ficou muito idoso, veio morar comigo aqui em São Paulo, ele tinha um papagaio que ficava numa gaiola grande lá. Era uma coisa que me incomodava muito, mas o papagaio era dele, e ele conversava com o papagaio, tudo bom. Veio com essa gaiola para São Paulo com o papagaio. Aí eu fui falando com ele, falei, papai, olha, não pode um ser que Deus criou para voar no céu ficar preso numa gaiola. Então, não dá para abrir a gaiola e soltar o papagaio, que já está lá há anos, né? Então, a minha filha Cristiana, que era aluna de veterinária, estava fazendo estágio no Parque Ecológico do Tietê, nesse trabalho de reintrodução. Ela foi conversando com meu pai e foi contando. Falou, olha, vovô, é assim, a gente leva a gaiola lá, eles vão pôr perto de outras gaiolas para eles se ambientando. Depois, põe todos eles numa gaiola grande, como é que chama aquilo? Um viveiro, né?
E ele vai ficando, aí passa por um enorme, enorme, enorme. Aí, tudo, numa outra fase, depois de muito tempo, eles pegaram esse papagaio, tinha sido do meu pai, e ele foi para uma fazenda em Uberaba, e eles ficavam nas árvores ali em volta da casa da fazenda, e como o Luiz falou, tinha um tronco de árvore assim na frente, eles punham água e alimento ali, fruta, tudo para os animais, para as aves, eles vinham lá das árvores e vinham comer ali. Reeducar, né, doutor? Porque muitos não sabem procurar alimento por si sós. Então, não é só abrir a porta da gaiola, viu, meus amigos? Tem que fazer o trabalho chamado reintrodução. E um dos lugares que fazia reintrodução, não sei se ainda faz, é o Parque Ecológico do Tietê, aqui em São Paulo. Procure na internet, viu? Me deu dó, viu, doutor Oliveira? Qual é a graça? Qual é a graça de você pegar uma gaiola e deixar em cima do carro para tomar sol? A graça é essa aqui, ó, Luiz, o dinheiro. E ficar olhando e ficar mostrando para os outros que você tem aqueles... olha... Olha, Luiz, já tem literatura que fala que essas pessoas têm a consciência dormida. Sabe, dormida, quer dizer, a consciência dele está dormindo. Ele não despertou para a grandeza da criação, né? Tá dormindo, está quieto lá. Então, olha, esse indivíduo, agora, esse coisa, Luiz, que então ele aprendeu a falar, o pensamento dele se tornou contínuo, ele começou a entender a lei de ação e reação, ele começou a conseguir pôr para fora a sensibilidade dele, ele já se emociona, ele chora, né? Então, isso aí foi de uma hora para outra? O que você acha, Luiz? Aconteceu assim? Não é, isso demorou muito tempo, mais de 1 milhão de anos, com certeza, né? Nós estamos em 2025 quase, a pessoa... sabe o que é isso, doutor Ivena? É mais as cidades de fora, né? As cidades mais assim, de mato, esse povo que gosta de prender passarinho, não sei por quê. Luiz, eu não sei, isso aí é cultura, né? Mas a pessoa precisa despertar. Olha, acabei de falar aqui para um amigo meu, a gente estava conversando na internet, que o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, também de André Luiz, ele fala assim, que ele está convencido de que a maior parte dos atos de maldade, crueldade das pessoas, principalmente para com os animais, é fruto mais da ignorância do que da maldade. Por isso que a gente faz esse programa de rádio aqui, meus amigos, e de TV, que é para passar informação, que é para a pessoa, tendo a informação, ela poder, como é que a gente fala isso? Processar a informação e aprender alguma coisa. Então, é o que a gente está falando aqui. Que graça que tem você prender um passarinho que foi feito por Deus, com asas para voar lá no céu, você trancar dentro de uma gaiola. Meu Deus, tenha paciência, não é? Então, a gente vai aprendendo, né? Doutor Ivena, só falou do programa, falou que a gente passa isso aí, vê se fica com bastante saúde, porque em 2025 a sua voz, o seu programa vai para muita gente, hein? Vai bombar, hein, Luiz? Nossa. Imagina. Bom, vou deixar para lá que depois a gente fala. Então, olha, eu não acabei esse tema ainda não, nós vamos continuar na próxima vez, né? Oliveira, fala para mim, volta ao tema aí, escreve. Então, esse tema é assim, olha. Peraí, doutor. O tema de hoje é assim. Continuação. Do pensamento fragmentário. Do pensamento fragmentário. D de dado O. Do pensamento fragmentário dos animais para o pensamento contínuo do ser humano. Pode falar, doutor Ivena. Do pensamento fragmentário dos animais pode pôr assim, para a fase humana. Tá bom, melhor. Então, o próximo programa eu vou continuar ainda com essa fase humana, viu? Que tem coisa aqui ainda.
Vou marcar no meu caderninho. Marca aí, só tem o caderninho da rádio aí, né? Tenho. Fase humana. Para a fase humana. Então, qual será a nossa data? 25. Do pensamento fragmentário para a fase humana. Do pensamento fragmentário dos animais para a fase humana. Tá. Então, eu já vou marcar aqui no meu caderninho para o dia 25. 25 de doutor Ivenha, como que está aí o quê? Final de ano aí, como que está? Natal, nós vamos passar em Jaboticabal, na casa de uma das filhas. E final de ano eu vou para Poços de Caldas, lá no condomínio que se chama Quisisana, que vem do italiano, viu, Luiz? Quisisana, que é aqui se cura. Quisisana, porque lá tem águas sulfurosas. Quer dizer, aquelas água quente e sulfurosa, que cura reumatismo, essas coisas, né? Olha, doutor Vênia... Eu vou lá, vou passar lá, porque a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, vem com o marido, e eu vou passar com eles lá, e com uma família de uma das minhas filhas, que é a Marcela, que mora em Londrina. E a senhora, até dia 16 de dezembro, só está por aí, então? Claro que eu estou. Então... Não, devo estar em Jaboticabal. Então, aí no dia 23 e no dia 30, a doutora Ivênia descansa. O que é isso, hein? Descansar? Tem isso? O que é isso, hein? Dia 23 e dia 30 tem o programa da rádio, que é segunda-feira. A gente coloca a reprise para a senhora descansar. E a doutora Ivênia volta com tudo, hein, doutora Ivênia? Meus amigos, eu costumo brincar, falar assim, olha, pessoal, no meio espírita, né? Que a gente leva o trabalho com muita seriedade. Eu falo assim, olha, gente, vamos trabalhar direito, porque o patrão paga muito bem. Né, Luiz? Quem é o nosso patrão, Luiz? Deus. É Deus, Jesus, né? Eu falo, olha, eu falei certo, né? Eu falei Deus. Tá certo, Deus, Jesus. Falei, olha, então eu só tenho uma reclamação desse patrão. Ele paga muito bem, mas ele não dá férias. Não é? Ele dá bônus hora. Porque, assim, a gente não tem serviço só quando está no programa, ou quando está fazendo uma palestra, ou escrevendo um livro, é toda hora. Né? Então, você está no trânsito, alguém faz alguma coisa, passa na tua frente, você vai esquecer que você está a serviço de Deus? Não, é toda hora, né? Doutor Ivênia, não fala isso não, que eu fico chateado do que eu vi ontem e hoje. Eu não falo não, viu? O que você ouviu? Doutor Ivênia, eu tenho carteirinha lá, posso entrar, eu levantei para a senhora sentar no meu lugar, cujo os cidadãos estavam no celular com a cabeça baixa para falar para não olhar. Estava sentado no lugar de idoso? Isso, entendeu? E o cidadão... Mas isso são consciências dormidas. Ia falar. A gente certamente, em algum momento da vida, já teve assim também. Então, é por ignorância, por isso que a gente faz o programa aqui, criatura. Vai acordar quando? Quando que esse povo vai acordar? A gente vai indo, acorda. Chega uma hora, acorda. Vai indo, acorda. Vai acordar o que acontecer com o da família, né? Que ele vai entrar com o vô no tal, e vai ver que o cidadão não deu para lá para a mãe, para o vô, lá o lugar para ele sentar lá. Aí ele vai fazer. Acorda. Não sei, às vezes a vida traz lições bem pesadas, né? Para a pessoa aprender. Dá uma liçãozinha, não aprende. Dá outra coisa, não aprende. Às vezes vem uma lição daquelas muito, muito difíceis, né? Bom, eu estou vendo aqui no meu relógio que o nosso programa esgotou o tempo, Luiz. Então, vamos falar tchau para os ouvintes, para os participantes? Vamos falar tchau para... Pessoal, até mais. Adorei estar com vocês hoje, viu? Para a gente conversar um pouco. E no próximo programa, segunda-feira, dia 25, nós vamos continuar esse assunto do pensamento contínuo no ser humano, que gera reflexões e responsabilidades, viu? Até lá, então. Boa semana para todos. A senhora está em São Paulo, hein? Estou em São Paulo.
Ah, por isso que está esse TNT azul, né? Ah, tem o TNT azul, só não está com... Estou no céu. Só não está com o microfone high-tech. Não, hoje eu estou sem o high-tech, mas está funcionando, né? Tá bom. Um abraço, doutor Ivênia. Obrigada para você também, Luiz, para todos, viu? Até mais. Boa semana. Boa semana para todos. Programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.